Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo. Hoje inicio a leitura do livro de Lucas. E no final, deixa o seu like e o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Um grande beijo, Deus abençoe. Lucas 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. O nascimento de João é anunciado. Havia, nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe, por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então, apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração ela foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. E tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então, perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, ele voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. O Cântico de Maria. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva, e a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderes e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: De modo nenhum, o nome dele será João. Eles lhe disseram: Não há ninguém com esse nome entre teus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: Seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo. Em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. E todos os que ficavam sabendo dele se perguntavam: O que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar o que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Lucas 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. E esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade, e José também foi
da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram, então, com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que o ouviam, os pastores, ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. A circuncisão e a apresentação de Jesus. Quando se completaram aos 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordenei a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com Jesus e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Jesus no meio dos doutores. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para sua cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando que estivesse entre os companheiros de viagem.
Andaram um caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus, aleluia. E agora eu vou orar por nós. Pai querido, ajuda-me a ser uma mulher segundo o teu coração, que eu possa te obedecer em tudo, Senhor. Ensina-me a trilhar em teus caminhos e, principalmente, ajuda-me a ensinar as pessoas que passam por mim a te seguir fielmente, Senhor, de forma que eles venham a conhecer a tua verdade eterna, Pai. Que Deus abençoe. Amém.